O Nome da Rosa, a explicação do filme. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. No filme, houve mortes inexplicáveis. Em um convento beneditino, Itália, período da Baixa Idade Média, os monges aparecem sempre com os dedos e línguas roxos, sinal da maldição demoníaca. No convento, uma grande biblioteca onde poucos padres tinham acesso às publicações sacras e profanas. Foi designado pelo Vaticano um padre, com a missão de descobrir as razões das mortes, estabelecendo assim o Tribunal Inquisitório. A Baixa Idade Média, séculos XI a XV. A determinação política revelava a desintegração do feudalismo, início da construção lenta de um novo regime. Nasce o capitalismo, produto da Revolução Comercial. Grandes mudanças ocorreram nesse período. Em referência, o início da formação do capitalismo na Europa Ocidental, a origem do comércio, a questão da moeda e o surgimento da projeção da burguesia e sua aliança com o rei. O nascimento das monarquias nacionais, representado pelos reis absolutistas. O protestantismo é iniciado pela Reforma, desenvolvido por Martim Lutero, Alemanha, 1517. Do ponto de vista da cultura, surge o movimento renascentista, que teve origem em Florença, especificamente no século XIV, e se difundiu pela Itália e Europa. Entre os séculos XV e XVI, o princípio de uma grande revolução cultural. O Renascimento, movimento cultural e filosófico, procurou resgatar do mundo antigo greco-romano os valores antropocêntricos e racionais, que, conjugados ao período citado, entraram em contradição com o teocentrismo e o dogmatismo medievais sustentados pela Igreja por uma exegese extremamente conservadora. No filme O Nome da Rosa, o padre é um monge esclarecido que se apresenta como intelectual. O momento do Renascimento inspira postura humanista e racional, conseguindo desvendar a verdade por detrás dos crimes. A questão fundamental é o período de transição, que justifica um novo tempo histórico, a mudança de regime. O que está em jogo são os elementos formadores da nova cultura, o nascimento do pensamento moderno, o grande período da transição, o fim da Idade Média e o nascimento da sociedade moderna, como, em seguida, a formulação da filosofia iluminista. O filme é explicado como metáfora filosófica, metafisicamente, a busca da verdade e a tentativa de explicar a solução do mistério a partir de um novo método de investigação, a metodologia empírica. O padre Guilherme de Baskerville cumpre o papel de detetive, também filósofo, examina, questiona e, por fim, com seu método analítico, desvenda o mistério. Tudo é entendido, a questão da superação da sociedade feudal que começava a entrar em decadência. Tempo histórico, ano 1327, na Alta Idade Média. Retoma-se o pensamento de Santo Agostinho, 354 a 430, último filósofo antigo e primeiro dos medievais, responsável pela construção da mediação da filosofia grega como fundamento do cristianismo, com a cultura ocidental, que ocasionará posteriormente origem à filosofia medieval. A partir da releitura de Platão ou do neoplatonismo com o cristianismo, as teses de Agostinho, em referência ao fundamento, focam a questão da alma separada do corpo, ajudando a entender o que se passava na biblioteca secreta do mosteiro em que se realiza o filme. Santo Agostinho estabelece precisamente que os cristãos podem e devem tomar da filosofia grega pagã tudo aquilo que for importante e útil
ao desenvolvimento da doutrina cristã, mas apenas o que for necessário. Esta é a lógica da compreensão literária da explicação. Desde que seja compatível com a fé, tal fato constituirá critério objetivo para a relação entre o cristianismo e a teologia. Fundamento da doutrina cristã e a filosofia no campo da ciência, motivo pelo qual a biblioteca tinha de ser secreta, pois nela incluem-se obras que não estão devidamente interpretadas no contexto do cristianismo medieval. Acesso à biblioteca é proibido. Existe ali um saber que ainda é estritamente pagão, especificamente os textos de Aristóteles, e que pode ameaçar a doutrina cristã. O aristotelismo separava a alma do corpo, a acepção próxima ao materialismo. Como relata Jorge de Burgos, o velho bibliotecário, comentador que se refere ao texto produzido por Aristóteles, seu conteúdo sistemático poderá fazer as pessoas perder o temor a Deus e necessariamente destruir-se-á o velho mundo. Foi nos séculos XII e XIII o nascimento da escolástica, contexto elaborado de forma filosófica e teológica nas disputas ideológicas que se deram na abadia, onde se realizou o filme O Nome da Rosa. A etimologia escolástica define objetivamente o saber da escola. A forma didática se compacta em torno de teses fundamentais de um método diferenciado compartilhado pelos principais pensadores da época. O mundo estava sendo aristotélico. A influência de um saber muito importante para o período correspondia ao pensamento de Aristóteles, reformulado exatamente pelos árabes muçulmanos, que foram traduzidos posteriormente para o latim. Tais obras continham saberes filosóficos e científicos da antiguidade, que despertariam imediatamente interesse pelas inovações científicas decorrentes que acabariam com a metafísica. Esse era o grande perigo. A consolidação política e econômica do novo mundo europeu fazia com que, se houvesse uma maior necessidade de desenvolvimento científico e tecnológico, sem dúvida, o caminho percorrido na arquitetura e na construção civil, com o crescimento das cidades e fortificações, nas técnicas empregadas nas manufaturas e atividades artesanais, começam a se desenvolver na medicina e nas ciências relacionadas. Em relação ao saber aplicado à técnica científica no mundo europeu, já não era restrito e a contribuição dos árabes tinha sido fundamental ao seu desenvolvimento. Os conhecimentos de que dispunham no uso da matemática, das ciências físicas, a química, a astronomia, medicina e da filosofia. O pensamento oriental estava determinado a influenciar a cultura ocidental. Avicena e Averroes tinham formulado um novo Aristóteles. O pensamento, agora aristotélico, será marcado pelo empirismo e materialismo, princípio de novos preceitos para a Revolução Renascentista. O enredo acontece no ano de 1327, em um monastério da Itália medieval. A morte de 7 monges em 7 dias, cada morte de forma inesperada. As ações são atribuídas a um determinado monge com efeitos satânicos. Este filme é a revelação da vida religiosa no século XIV, demonstrando os movimentos heréticos desse tempo, a explicação do pecado e como a visão se prende a períodos históricos e reagem às possibilidades da mudança. Em Nome da Rosa, a ideia central no romance revelado ocorre na antiga biblioteca de um convento beneditino. Lá estava guardado grande número de livros, códigos preciosos, parte significativa da sabedoria grega e latina, que os monges conservaram através dos séculos, o que não poderia ser mudado jamais pela superação das antigas e medievais filosofias,
principalmente a aristotélica. O Nome da Rosa, um romance elaborado numa linguagem do seu tempo, com impregnações teológicas, referências em latim comum à época, revelam também os conflitos no seio dos movimentos heréticos, a luta permanente, a mistificação do poder, sua revelação com o instrumento divino, a queda inevitável de um modelo político contraditório, o antigo regime, a mudança explicada como produção satânica e também os comportamentos provenientes da nova compreensão cultural. O pensamento do modelo dominante desejava assim continuar. Para tal era necessária a permanência da filosofia aristotélica como explicação do mundo, sem as alterações exegéticas. O racionalismo cartesiano seria o diabo solto na casa de Deus. Mas era necessário, seria impedir que o conhecimento fosse acessível a quem quer que seja. Aqueles que liam os livros que representavam a nova mentalidade hermenêutica como castigo eram envenenados pelas páginas como a ação do demônio e morria como se o pensamento fosse ato do próprio diabo. O entendimento para poucos representava o domínio do poder, a continuidade das trevas. A ignorância era necessária. A filosofia renascentista não poderia prevalecer. A maldição estava solta na nova axiologia revolucionária. Porém, o pior ainda estava por acontecer. Nasceria a filosofia iluminista e o Estado moderno. Então, William Baskerville, um padre franciscano, e Christian Slerters, um noviço, chegam ao mosteiro no norte da Itália. Entende-se que está acontecendo uma revolução imprescindível na história do Ocidente, sem volta, e não é a ação do demônio, e sim uma revolução cultural e política. O padre William Baskerville discorda da ideia de Bernard Guy de Morales, o inquisidor, preparado para torturar qualquer suspeito de heresia que tivesse cometido as mortes em nome do diabo. O que estava em jogo era a destruição do pensamento de Aristóteles através da revolução cultural que se iniciava. Uma guerra de ideologias entre franciscanos e dominicanos, travada por motivo dos assassinatos, quando na história real dos supostos crimes eram apenas uma analogia para entender metaforicamente a destruição do antigo regime, ou seja, da sociedade feudal. O movimento aristotélico, a visão de mundo tomista, estava definitivamente em crise, motivo da reação da Inquisição. O mundo futuro deveria ser outro, uma verdadeira luta de classes entre a nobreza e burguesia nascente, como de fato estava sendo, completamente diferente do velho regime. Surgiram as diversidades de interpretações analíticas e racionalistas aplicadas ao novo modelo. Tanto a patrística como a escolástica sobreviveram apenas ao mundo da ignorância e da superstição do misticismo religioso. Nenhuma teologia suportaria o que viria depois com o método empírico indutivo desenvolvido pela ciência moderna e, sobretudo, também pela filosofia iluminista. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.